A gente vai começar o nosso giro de repórteres com o Marcelo Bazejo. Boa noite, Bazejo. Como é que está a situação do Memphis Depay, hein? Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. A situação do Memphis Depay, ela segue indefinida, porque conforme o contrato dele com o Corinthians vai chegando ao fim, as especulações sobre uma saída do holandês do clube vem crescendo. E aí nós fomos atrás dessa história. Eu conversei com o diretor executivo de futebol, Marcelo Paz, na tarde de hoje, e ele me passou que o Corinthians ainda não jogou a toalha. Nos bastidores, o clube segue trabalhando para encontrar uma empresa que esteja disposta a custear a permanência do holandês. A gente lembra que o Memphis Depay já aceitou uma redução significativa no seu salário para seguir no Corinthians. É um desejo do jogador, é também um desejo de Fernando Diniz, que ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o Memphis Depay. Então todas as partes estão na mesma página. Falta ainda o acordo com uma empresa para pagar os salários do Memphis. Lembrando que, se ele for convocado pela seleção holandesa para disputar a Copa do Mundo, ele tem que se apresentar no final de maio. Dia 3 de junho, a Holanda joga um amistoso de despedida em solo holandês com a Argélia. Então o Memphis Depay provavelmente perderia o duelo do dia 30 de maio de Corinthians e Grêmio. Como ele não joga amanhã contra o Barra e também não deve enfrentar o Botafogo no final de semana, restariam somente 3 partidas a serem disputadas pelo Memphis Depay com a camisa do Corinthians antes da Copa do Mundo. O tempo está curto, o tempo está correndo, mas a situação, por enquanto, segue indefinida. Michele. Tá certo, Bazejo. Bom, e aí eu pergunto para o meu querido Nilson César, o que você acha? Você acha que o Corinthians, caso não consiga esse parceiro, deveria tentar renegociar com o Memphis Depay, ou esses valores são muito exorbitantes? Bom, se eu sou o Corinthians, eu dou uma passagem de ida para ele, para Amsterdã, para não voltar mais. Já tá bom. Já tá missão cumprida do Depay. Sabe? Tomara que faça uma boa Copa do Mundo, sabe? Mas o Corinthians não pode ter essa irresponsabilidade. Seria você ser irresponsável mais uma vez, né? Já teve a primeira irresponsabilidade. Porque, pelo que eu saiba, ele está devendo ainda bastante dinheiro ao Depay. Mais de 40 milhões. É um negócio absurdo. 40, já está em 44. É um negócio absurdo. É absurdo. O clube está numa situação danada, com as calças na mão, literalmente com as calças na mão, sem dinheiro para nada, e foi contrato do jogador para pagar 5 milhões. Não, é um absurdo. Tem no contrato lá que você tem assistência, o cara ganha dinheiro por assistência. Então, meu amigo, dá uma passagem de ida, boa viagem, boa estadia lá, vai para Holanda, Estados Unidos, vai jogar bola nos Estados Unidos, tem fim de carreira. Tem um contraponto que o Corinthians está na dele também de tentar articular algum esquema com patrocinadores para mantê-lo, já que ele aceitou uma redução significativa do salário, também das regalias, eu imagino, né? Porque o cara pode morar na Lua, tem helicóptero, 3 helicópteros por dia, ele pode fazer o que ele quiser em São Paulo, tudo custeado pelo Corinthians. Agora, se num novo vínculo ele aceitar tirar tudo isso, reduzir o salário, entrar numa realidade e o Corinthians conseguir algum patrocinador, algum parceiro, alguma empresa para bancar um novo contrato, aí o Corinthians está na dele para manter um jogador que tem um nível acima da média. Mas esse ano não está tendo um nível acima da média. Ele está mais machucado que jogando, esse é o problema. Né? E aí vai ter o patrocinador para pagar. Mas aí o patrocinador que se vire também, né? O custo-benefício dele, Alex, alto. O custo-benefício é muito alto. Concordo. Na conta do Corinthians eu acho que é muito alto também. Muito. Olha, e tem que pensar uma coisa, depois da Copa do Mundo, provavelmente muitos atletas vão ser vendidos. Yuri Alberto, botar a fazer gol, né? Não, o André. Sim. O Garro também tá na lista? O Garro acho que não, mas assim, tem umas 4 baixas que a gente falou ontem aqui no Gazeta Esportiva. O Hugo Souza. Aí será que não deveria o Corinthians ir atrás de um patrocinador para trazer peças de reposição no elenco? Porque senão vai ficar preso ali com o Memphis Depay só. Eu sou mais a sua análise. Claro, traz peças de reposição, se eventualmente sair esses caras, do que você ficar com um cara que não joga. Sabe? Peraí. O pior negócio da história do Corinthians, custo-benefício. Bom, e melhor pro Memphis, né? O melhor pro Memphis e o pior pro Corinthians. Ele foi um sortudo. Quem será esse Arrumou empresário? o Corinthians. E um dia vai receber esse dinheiro, hein? Vai. Um dia recebe. Recebe. Porque é aquela coisa, esse contrato foi uma irresponsabilidade financeira na minha visão, né? Não sei como que fizeram um negócio tão exorbitante desse jeito. Mas saiu a escalação do São Paulo. Mais um pouquinho sobre o Corinthians, porque amanhã tem jogo do Timão na Copa do Brasil. Tá tudo pronto para o duelo com o Barra?
Tudo pronto para o duelo com o Barra. O Corinthians finalizou nesta quarta-feira a sua preparação para a partida de volta da Copa do Brasil. O Timão venceu o jogo de ida por 1-0 graças ao gol de Jesse Lingard. Joga com um empate para se classificar para a próxima fase, para as oitavas de final da competição. E para essa partida, o técnico Fernando Diniz conta com o retorno de 2 jogadores do meio-campo. Alain e André, ambos cumpriram suspensão no clássico contra o São Paulo, voltam a ficar à disposição e podem inclusive ser titulares. A tendência é que o técnico Fernando Diniz leve a campo uma formação alternativa, se não for completamente reserva, porque esse jogo é visto internamente como uma ocasião perfeita para preservar os principais nomes em meio a essa sequência desgastante com jogos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, até porque o Corinthians deixou a zona de rebaixamento, venceu o rival São Paulo no último final de semana, mas precisa seguir pontuando para se distanciar de vez das últimas colocações do Brasileirão. O próximo compromisso no torneio por pontos corridos é no final de semana contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Então, contra o Barra, os principais nomes descansam e contra o Botafogo, o Corinthians volta com força máxima. Michele. Beleza, Alex Miller, vamos começar você falando desse jogo do Coringão contra o Barra pela Copa do Brasil, vai ser na Neoquímica Arena. Sua expectativa, vai ganhar o Corinthians? Se não ganhar do Barra em casa, aí começa a complicar a situação, né? Porque não pode nem pensar em correr riscos de não se classificar contra o Barra. É mais ou menos parecido com o Palmeiras. Assim, embora a vantagem do Corinthians seja menor do que a vantagem do Palmeiras, mas não dá para comparar elenco, qualidade, nada, né? Então o Corinthians vai jogar inclusive com um time misto, né? De acordo com as informações aí do Basédio. E qualquer time que o Diniz colocar em campo é o mesmo critério para o jogo do Palmeiras. Vai ganhar do Barra e vai se classificar. E é importante também descansar alguns jogadores, dar uma renovada para voltarem com tudo no fim de semana, porque o Brasileirão ainda é prioridade no Corinthians. O Corinthians tem que se afastar da zona do rebaixamento, ganhou do São Paulo, mas continua rondando ali, continua perto. Precisa somar pontos no Brasileiro. E para isso passa também por esse descanso aí no meio de semana. É uma oportunidade que o Abel Ferreira e o Fernando Diniz estão tendo de refrescar os seus elencos. Nilson, você está gostando do trabalho do Diniz à frente do Corinthians? Não só estou gostando do trabalho do Diniz, como a identificação do Diniz com o Corinthians. Ele mesmo fala, eu sou ZL. Eu sou Zona Leste. Ele é mesmo. Né? Eu também, hein? Você também é de lá? Sou da Moca. Então, o Diniz tem tudo a ver com o Corinthians, sabe? Eu tinha uma dúvida, né? Como é que seria Diniz-Corinthians, mas houve um casamento muito legal, Diniz-Corinthians. E os jogadores compraram o Diniz. É muito importante quando o elenco compra o treinador, né? Você percebe que o elenco do Corinthians comprou o seu treinador, né? Ele vai lá, conversa individualmente com os caras. Recuperou o Garro. Parabéns, Diniz, ó. Trabalho muito... E nem tá jogando daquele jeito tão tic-tac, né? Não. Tô gostando de ver. Até porque quando jogou, tomou o gol do São Paulo. É isso aí. Tem que tomar cuidado. É isso aí. Bom, pessoal, chega mais que a boa fase do Corinthians tem um jogador que causa preocupação. Yuri Alberto. Basédio, o centroavante está em jejum na temporada? É isso, Michele. O Corinthians vai muito bem, obrigado, mas individualmente, Yuri Alberto, pelo menos no que diz respeito aos números, não vem tão bem assim, porque o jogador amarga uma seca de gols de 9 jogos. A última vez que ele balançou as redes foi justamente na estreia do técnico Fernando Diniz à frente do Corinthians contra o Platense, vitória pela Libertadores por 2-0. Yuri Alberto fez um dos gols. Antes disso, a maior seca do Yuri Alberto na temporada havia sido de 5 jogos sem marcar gols. Então, de fato, o Yuri Alberto precisa reencontrar o caminho das redes. Não deve ser titular amanhã contra o Barra, mas caso ele receba alguns minutos, é uma ocasião perfeita para ele acabar com esse jejum, dado o nível técnico do adversário, senão ele vai ter que tentar acabar com esse jejum domingo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A situação não é tão positiva, mas o técnico Fernando Diniz vem elogiando bastante o Yuri Alberto, disse que apesar dessa falta de gols, ele vem sendo muito importante para a equipe em diversos aspectos, principalmente nessa parte tática, viu, Michele? A que se deve essa seca do Yuri Alberto, Alex Miller? Difícil ter uma resposta objetiva para isso, né? Porque o Yuri Alberto, ele não deixa de lutar. Ele é um dos caras que mais corre em campo.
Né? Eu acho que se dedica à recuperação eu não digo que é invejável, porque invejável nos remete à palavra inveja, que não é uma palavra positiva, mas é algo que chama a atenção no aspecto positivo, a luta do Yuri Alberto. Ele não se entrega jamais, ele tenta, ele briga, ele corre, vai, volta, e, sabe, ele dá a vida realmente pelo Corinthians. O problema é que ele tem essas alternâncias, não é a primeira vez que ele passa uma fase assim, que ele fica muito tempo sem marcar gol, a gente sabe que isso incomoda, né? Ele viveu momentos terríveis no Corinthians, deu a volta por cima, com muito brilho, com muita luta, virou um artilheiro, caiu nas graças do torcedor depois de ter sido achincalhado no começo. De meme, ele virou depois herói. Exato. Exatamente. Então, assim, ele já passou por essa gangorra no Corinthians desde que ele chegou. Agora a gangorra está lá embaixo. Eu acho que é só questão de trabalho, oportunidade, a hora que saiu um gol, começa a sair mais e naturalmente essa fase volta a melhorar. Não vejo assim algo para explicar, porque ele se dedica, ele luta. É questão de fase, realmente, que acontece na vida de todo mundo. E ele tem uma coisa, né? A paixão do Diniz por ele é um negócio fantástico. Você viu a entrevista do Diniz falando do Yuri? Até para dar uma força pro cara. Falou, olha, eu queria ter trabalhado com o Yuri há muito mais tempo. Que legal, né? Mas que cara legal, que cara espetacular, que cara grupo, que cara companheiro, que batalhador dentro de campo. Então, quer dizer, o incentivo do técnico não falta para ele, não. O técnico acredita muito nele. E eu também acredito. Eu acho o Yuri um dos melhores centroavantes que nós temos aí no futebol do Brasil. É uma fase. Ele já passou por isso, vocês lembraram? Ele já passou por isso, depois voltou a marcar seus gols e já ele volta a marcar. Eu acho ele uma peça importantíssima para o Corinthians, Yuri Alberto. Até porque, Nilson, o Yuri Alberto, mesmo sem marcar gol a 9 jogos, ele ainda entrega para o torcedor aquela sensação de que a qualquer momento alguma coisa boa vai acontecer. Porque quando ele não joga, o que acontece? Entra o Pedro Raul. E aí o que você faz? Porque não tem substituto no elenco. Ele é bonito, hein? Ele é bonito. É o jogador mais lindo da história do futebol do Brasil. Acho que ele é tão bonito que ele esquece que tem um negócio para fazer um pouco mais importante ali no campo. Porque ele é bonito. Mas faz gol, não? Não faz. Mas põe a imagem do Pedro Raul aí, se tiver, para eu dar uma avaliada. Eu acho o Yuri Alberto muito bonito. Não, mas o Pedro Raul é mais bonito, é mais galã do que o Yuri Alberto. Olha, e deixa eu falar uma coisa. Só tem esse detalhe de não marcar gol. O do Yuri Alberto que vocês falaram, exaltaram as partes técnicas e o comprometimento dele como atleta, como pessoa, ele também é uma pessoa maravilhosa. Ele esteve aqui com a gente no Troféu Mesa Redonda. Uma simpatia, não deixou de atender um fã. Então, realmente, assim, encantou a nossa equipe. Não bacana, só ele, como a família dele. Agora, você deve se lembrar que o jogo do Flamengo na semana passada, menos de um mês para a Copa do Mundo, e o Corinthians já está planejando como vai usar os dias sem jogos. Volta para cá, Basésio, conta pra gente. É isso, Michele. Falta pouco e o Corinthians vai aproveitar essa pausa para a Copa do Mundo para fazer muita coisa. O elenco vai ser liberado após a partida contra o Grêmio, dia 30 de maio, e só se reapresenta no dia 25 de junho. O primeiro compromisso do Corinthians após a Copa é no dia 22 de julho, contra o Remo, em casa. Como o Corinthians disputou a final da Copa do Brasil no ano passado e teve que se reapresentar cedo neste ano por causa do calendário apertado devido à Copa do Mundo, os jogadores não chegaram a ter 30 dias de férias. Então essa pausa para a Copa vai ser importante até para o Corinthians pagar aos seus jogadores os dias que faltam para não ter qualquer pendência em relação aos seus funcionários, viu, Michele? Tem que aproveitar para dar férias agora, né, Alex e Nilson? Tem, né? É o momento para descansar, né? É um oásis no deserto para os treinadores essa parada para a Copa do Mundo. Eles vão aproveitar para relaxar bastante. E o Abel vai descansar, não? Tem que descansar. Descansa, Abel. Olha aí, ó. Ele vai descansar. Vai curtir um pastel de Belém, Abel. Vai lá. Nilson César, meu... Amir, conta pra gente de Corinthians, né? Você traz todas as negociações aí do Corinthians com o Grupo City. É isso? Não, a questão do Grupo City foi uma matéria do Fábio Lázaro. O Corinthians está negociando, imagine o quê? Uma contratação? Não, uma dívida. Envolvendo, né, o não pagamento do empréstimo do Thales Magno, mais uma herança de Augusto Melo. Isso daí é um valor que está chegando em 12 milhões de reais. Então o Corinthians já se antecipou para negociar com o Manchester City. Manchester City não, o time dos Estados Unidos, né? Que joga o dono, o detentor do Thales lá, né? Esse time... Eu esqueci o nome do time agora, que tá na matéria do Lázaro, que pertence ao New York City, tá, lembrei. O Corinthians está negociando com o New York City, que é do Grupo City, para
evitar um transfer ban. Então ele já quer tentar chegar em algum acordo, porque o Corinthians tem vários BOs para resolver. Tem essa questão com o New York City, né, do Tales, tem a questão, né, envolvendo o Tadieres, que o Corinthians não pagou o Tadieres em relação ao Garro, 42 milhões, e tem agora também o Charles. Então vários pepinos ainda da época do Augusto Melo, que o Corinthians tem que pagar isso, senão vai sofrer transfer ban, e a janela está aí, né? Já está para abrir logo logo. Pois é. E no meio disso tudo tem jogo, né, gente? Vamos mostrar aí o Corinthians, que entra em campo amanhã, e ó, Copa do Brasil, quinta fase, nesta quinta-feira, 19h30, horário de Brasília, né? Neoquímica Arena, o Corinthians contra o Barra. E a transmissão é da Amazon Prime. No meio disso tudo, desse planejamento, ainda tem um jogo da Copa do Brasil, mas esse não tá difícil não, né, o PVC? Não, ganhar o jogo fora, a lógica é ganhar o jogo em casa. De novo não vai ter Memphis, né? Não. Quer falar, Samir? Quer contar que o torcedor tá ansioso? Não, o Memphis não deve voltar, né, para essa partida. Inclusive, é dúvida se volta contra o Botafogo no próximo domingo, às 4h. O jogo é fora de casa. E existe essa dúvida também, porque é gramado sintético, aquela coisa toda. Esse jogo era o jogo que se esperava, né, que o Memphis voltaria, até pela tranquilidade. O Barra ganhou o jogo de ida, era um jogo mais tranquilo para ele voltar. Mas ele deu uma sinalização de que não está pronto ainda. E contra o Botafogo também já existe a dúvida. Talvez, possa ser que ele volte contra o Botafogo, mas é dúvida ainda contra o Botafogo. E tem o Peñarol na outra quinta-feira. Mas, assim, dá para a gente especular também uma frase do técnico da Holanda que diz o seguinte: o Memphis, ele lesionou, mas como ele vai jogar 3 jogos lá ele deve jogar 3 jogos pelo Corinthians, dá pra gente, ele falou assim, então dá pra gente levar o Memphis, talvez não para ser titular. Foi a frase dele recente. Ele citou 3 jogos, se a gente for trabalhar 3 jogos, o Memphis voltaria só contra o Atlético Mineiro, aí teriam 3 jogos, Atlético Mineiro, Platense e Grêmio. Aí seriam esses 3 jogos. Enfim, então a gente vai ter que aguardar para saber, né, realmente quais jogos o Memphis vai entrar em campo, até porque ele não pode se arriscar também, se voltar e lesionar, né, igual o PVC citou do Vitor Roque, enfim, ele perde a Copa. Então o Memphis está muito cauteloso, já deu muita confusão, falaram que o Corinthians errou na recuperação, já o Corinthians acusa o Memphis de não cumprir o cronograma, enfim, vai depender do jogador e ele não quis voltar agora contra o Barra. Domingo da semana que vem, sexta-feira da semana que vem, faz 2 meses da lesão. É uma lesão muscular, né? Foi março, né? Foi 22 de março. 22 de março, né? Talvez... Bom, torcedor, claro, quer vê-lo antes da Copa do Mundo, né? Mas a gente não sabe, tá ficando apertado, né, Samir, o prazo, né? Tá ficando bem apertado. Depois vai dar uma boa discussão também pro PVC analisar taticamente onde colocar o Memphis também. Pois é. Eu acho que o Diniz não tá com esse desespero, porque ele gosta demais do Jesse Lingard, que está jogando na segunda linha de 4, e o Garro está jogando de forma não posicional. Então, não é que o Garro está jogando ao lado do Yuri, ali é encaixe de marcação, né? Quando o Corinthians está sem a bola, o Garro encaixa ali do lado do Yuri. Mas ele está de forma não posicional, jogando livre, né, para fazer os triângulos que o Diniz tanto gosta. Por exemplo, colocar o Memphis do lado do Yuri, onde vai colocar o Garro? Porque o Garro não está jogando como meia atrás de 2... ele entra no lugar do Lingard, né? Se ele entrar no lugar do Lingard, ele não vai fazer o que o Lingard faz. Ele marcando o lateral, ele vai lesionar no segundo jogo. Porque assim, a questão do Lingard hoje é uma questão tática. O Lingard tem jogado ali, tudo bem que ele não tem tanto gás para isso, tanta saúde física para isso, mas o Memphis muito menos. O Memphis não vai jogar numa segunda linha de 4 marcando o lateral adversário. Não é o perfil dele, né? Gente, só para lembrar vocês que a gente tem de primeira, a gente já vai voltar a falar do Corinthians. Ô, PVC, tem uma pergunta aqui para você, que o Orlando falou o seguinte: se o Memphis for convocado, ele não joga mais até a Copa. Só que ele precisa de ritmo, né? Ele não precisa estar jogando? É o que o Samir falou. Ele tem 4 jogos até lá, né? Ele tem o jogo do Barra. Não, tem 6 jogos. Tem 6 jogos. Barra, tem Botafogo fora. Provavelmente não joga nenhum dos dois. Aí ele passa a ter 4. Peñarol fora, Platense em casa, Atlético em casa e Grêmio fora. Sim. Eu acho que se ele jogar os 3, é capaz de não jogar contra o Grêmio. Mas o que o Koeman está dizendo, técnico da Holanda, é que ele tem 3 jogos, ou seja, ele teria Peñarol, Platense e Atlético. E não jogaria contra o Grêmio. E não jogaria contra o Grêmio, em teoria.
Eita! Ó, vamos falar já do Flamengo, mas eu queria só que você desse mais a notícia do Corinthians aí, que não tem sondagens por André e se recusa a vender o Mateuzinho ao Zenit. Isso, né? O mercado da bola do Corinthians, né? O Mateuzinho, o Zenit acena, né, com uma proposta de 7 milhões de euros por 60% dos direitos do Mateuzinho. O Corinthians entende que não é um bom negócio. Mesmo precisando de grana, não vai ter um jogador para repor. Não tem hoje, né, o substituto, o Pedro Milans, né, o Diniz não gosta muito, é um jogador mais de marcação, o Ranieri jogou ali improvisado. Então, o Mateuzinho não é uma boa porque com essa grana você não consegue repor um lateral à altura no mercado. Em relação ao André, o que assusta o Corinthians agora é que o Corinthians tem recebido sondagens por diversos jogadores. Bidon, Yuri. E o André, que tinha várias sondagens, inclusive 2 ou 3 propostas, porque não foi só o Milan que fez proposta, a Juventus também fez. Sim. O Osmar me confirmou isso. Hoje não tem nem sondagem o André mais. Então existe um tempo... Porque não está jogando bem. Porque não está jogando bem e a Europa acompanha eles estão de olho. Perdeu o bonde, será o Corinthians? Não sei se perdeu o bonde. Eu ainda boto fé que ele pode... Acho que é mais cabeça o André, né? Porque jogar bola a gente sabe que ele demonstrou que é bom jogador. Mas o Corinthians está com medo de que não tenha proposta, porque o Corinthians está apostando principalmente para não resolver os seus problemas, né? Mas dar uma amenizada na crise financeira, vender o Bidon e o André. E o André agora nem sondagem tem mais. Precisa, né? PVC no meio do ano tem que resolver isso aí para poder pagar pelo menos os salários. Precisa vender jogador, mas ele tem que ter um time competitivo. Eu acho um pecado o André ter caído de produção como caiu depois da recusa da venda para o Milan. Eu acho que fazia sentido, na minha opinião, fazia sentido o André não ser vendido, porque eu acho um jogador de um futuro muito promissor, para ter proposta da Inglaterra no ano que vem, por mais dinheiro, só que ele parou de jogar. E o que é muito comum em jogadores jovens como ele é. Você achar que agora eu sou o dono do time e não preciso mais correr. E o que diferenciava o André era a capacidade de recuperar a bola e construir o jogo. Mas assim como o Dorival, o Diniz também falou que não quer que venda jogador. Claro, né, gente? O treinador não quer. Já tem um elenco curtinho ali, né? O Diniz teve uma conversa com ele, eu apurei lá dentro do CT. A conversa foi o seguinte. O André está segurando demais a bola e tentando dribles que não é para ele ficar tentando. A ideia é, toca, passa para receber. Procura um atacante, faz a tabela e entra, porque ele infiltra bem e sabe finalizar. Só que o Diniz acredita não, né? Analisou que ele está segurando demais a bola e está tentando forçar uns dribles. Então o Diniz teve uma conversa com o André. E em relação à venda que o PVC falou, eu fui contra, né, a venda, eu achei que não deveria ser vendido. E hoje já tem muita gente, porque é muito oportunismo. O menino joga 4 jogos ruins, tinha que ter vendido, né? Aquela coisa toda. Só que a proposta de 17 milhões de euros era uma proposta para ser paga, né, em 3 vezes. E são pagamentos anuais. Então, 5 milhões de euros em 2026, 27, 28. Paga uma folha do mês do salarial do Corinthians. Sim. Então, assim, o problema é que não era nem à vista essa grana. Não resolve, né? Não resolve.